Eu estou aqui com o Diego Ciccone, um especialista em avaliação física da Neo Fitness. Ele vai explicar para a gente qual é a importância da bioimpedância que entra no nosso padrão de avaliação da Neo Fitness. Diego, conta pra gente por que é importante a avaliação física, incluindo a bioimpedância, no nosso sistema. Certo. Ricardo, primeiramente a gente precisa entender o porquê que é essencial que o aluno faça uma avaliação física antes de começar o treinamento. O ideal seria que todo aluno, logo de cara, matriculou na academia, vai e faz avaliação física. E por quê? Um treinador, ele precisa ter números que mostrem a evolução daquele aluno. Se o aluno tem um objetivo de emagrecimento, como é que eu sei que a prescrição de exercício que eu passei para ele está funcionando para ele? Eu vou pedir para ele ver no espelho, pedir para ele ver roupa? Não, eu preciso de números que mostrem com exatidão o objetivo dele que está sendo realizado. E quais são esses números? O nosso sistema mostra esses números para a gente? Mostra detalhadamente em números exatos e em gráficos de barra. Um aluno com um objetivo de emagrecimento, ele está perdendo peso, que é diferente de emagrecimento. Ele está perdendo peso, mas ele quer perder gordura. Perfeito. Certo, como que eu vou mostrar para ele que ele está perdendo gordura e não massa magra junto? Como é que eu mostro para ele? Ele precisa fazer uma bioimpedância, eu preciso mostrar para ele. Tá aqui, ó, os números e o gráfico. Você perdeu X de gordura, ganhou X de massa magra, massa muscular esquelética, de acordo com o objetivo dele. Ótimo. E o que mais que ela mostra pra gente, essa balança que a gente mostra? Ó, uma balança, né? Uma balança. Análise de composição corporal. Na interpretação de resultados, Ricardo, a gente consegue mostrar esses números detalhadamente. A quantidade de água corporal total inclui água corporal intra e extracelular. A balança nos mostra a quantidade em litros exata que o nosso corpo tem. Aqui entre parênteses, ele mostra a quantidade mínima e a máxima que ele deveria ter. Por exemplo, a balança ela sempre vai se basear em valores padrões de cada elemento desse. Ou seja, a água corporal ela tem um valor padrão, que é sempre relacionado com o peso padrão ou algum outro valor padrão de algum elemento. Para ficar mais fácil de entender, água corporal total, a água corporal intra e extracelular. O valor padrão dela corresponde a 73% da massa muscular esquelética, ou seja, da massa magra. Então 73% da água corporal é baseada na massa magra daquele indivíduo ou avaliado. Quanto mais massa magra ele tiver, mais água ele vai ter. Se ele for um atleta, ele vai estar sempre com mais quantidade de água do que o máximo aqui. É porque o músculo retém água, né? Sim. E músculo é saúde, né? Músculo é sinônimo de saúde. Então o que a gente quer ver nessa avaliação é se essa pessoa chega com pouca massa muscular e depois ela consegue aumentar essa massa muscular com o nosso treinamento, melhorando todos os indicadores que estão mostrando aí nessa tela, correto? Correto. A proteína também tem um valor padrão. Aqui os quatro elementos: água corporal total, água intra e extracelular, proteína, os minerais, que são inclusos os minerais ósseos e os não ósseos. Os ósseos são cálcio, corresponde a 99% dos minerais do nosso corpo. Os não ósseos é o cloro, o sódio e o potássio. E a gente consegue ver tudo isso nesse exame de bioimpedância. Os minerais, ele passa para a gente o número exato em quilos, quantidade em quilos que a gente tem no nosso corpo. A proteína, a mesma coisa, quantidade em quilos. A água em litros e a massa de gordura em quilos. Sempre nos dando referência de um mínimo e o máximo que aquele indivíduo deve ter. Lembrando, Ricardo,
que para um atleta esses números podem variar um pouco. Por exemplo, como eu citei na água, quanto mais, se a pessoa for atleta, treina em alta intensidade, ela sempre vai ter quantidade mais elevada de água. Talvez até mais do que a balança nos mostra aqui como máximo. A gente pode até usar esse resultado para esse cliente levar para um médico, para saber. Sim, com certeza. Dados com certeza. mais precisos. Até mesmo um nutricionista. Com essas informações, o nutricionista tem digamos, um arsenal em mãos. Ele consegue ver o quanto de proteína aquela pessoa tem, se tem um déficit de proteína, se tem um déficit de minerais, se a pessoa tem baixa quantidade de água corporal. Um outro exemplo legal pra caramba, se a água corporal estiver baixa, a proteína também pode estar, porque a água leva os nutrientes até o músculo. Se tem pouca água, como que essa água está levando os nutrientes para o músculo, assim como a proteína? Então a proteína baixa pode ser sinônimo de água baixa também. Então tá tudo relacionado. Então é muito importante orientar o nosso cliente o consumo adequado de água, né? Sim. Por exemplo, como você disse anteriormente, Ricardo, um nutrólogo, um nutricionista, um médico, com essas informações em mãos, ele consegue fazer um trabalho muito mais detalhado para o cliente dele também. Muito mais específico, muito né? mais específico. Ô Diego, eu tô vendo embaixo aí na tela, que é isso aí que eu tô vendo? Uns pintadinhos aí, o que é? Como que funciona? É peso, massa magra e gordura? É isso que eu tô vendo aí? Certo. Aqui, Ricardo, é mais um resultado que a balança nos mostra, nos permite analisar. A análise músculo-gordura. São 3 elementos. O peso padrão, ou seja, o peso absoluto, o peso total do indivíduo, do avaliado, a massa muscular esquelética e a massa de gordura. A balança nos mostra números exatos em quilos e em percentual e também em gráficos de barra. Por exemplo, o peso, 81 kg e 100 gramas. O gráfico nos permite saber se esse peso está dentro, abaixo ou acima do normal. De 85% a 115% estaria dentro do normal. Menos de 85% abaixo, mais de 115% acima. A massa muscular esquelética, a mesma coisa, eles nos dão o número exato em quilos. E a massa de gordura, idem, a mesma coisa. Sempre mostrando o que é dentro do normal, o que é acima, o que é baixo. Aqui a gente precisa interpretar o gráfico. Fazendo um sinal de maior vindo até aqui e voltando, significa que a pessoa esteja saudável. Por quê? O peso não está muito acima, está dentro do normal. A massa muscular esquelética está bem alta, está elevada, o que é bom para o indivíduo, bom para a pessoa, ter músculos. E a quantidade de massa de gordura está baixa, não está alto. Então ela faz um bico, indo lá na frente e voltando. Um jeito bem simples, só de bater o olho eu já consigo ver que essa pessoa tá boa. Basta Sim. a gente ligar linhas, né? O final da linha ali do peso ligando na linha da massa muscular e voltando ali na linha da gordura, da massa de gordura. E outro detalhe interessante é que em cima aqui já está mostrando, né, o que está abaixo do normal, o que está normal e o que está acima, né? Exatamente, é um jeito simples de você interpretar o gráfico. E o gráfico de barras ele sempre vai mostrar qual o percentual que está dentro do normal, está abaixo ou acima. Perfeito, então o próprio cliente pegando a impressão desse resultado, ele já consegue enxergar isso. Basta ligar essas linhas. Simples. E logo abaixo a gente tem o quê? Análise de obesidade, é isso? Certo, correto. Mas a gente sabe que aí tá falando do IMC. O IMC não compensa mais usar, né? Porque se pegar um cara que tem muita massa muscular, o IMC dá elevado, né? Então isso daí pode até ser descartado, né? Se é um atleta, né? No caso. Certo, correto, Ricardo. O IMC mundialmente conhecido como IMC, significa Índice de Massa Corpórea. Ele é um indicativo de grau de obesidade, só que ele é baseado no peso e na altura daquela pessoa. Por que ele é muito contestado? Exatamente pelo mesmo motivo que você falou. Uma pessoa magra, com uma quantidade elevada de músculo, pode ter o IMC alto,
como é esse caso. Por exemplo, essa é uma análise de composição corporal minha. Eu sou uma pessoa magra, só que o meu IMC está 25, ou seja, ele está no limite do máximo. Mas eu estou longe de ter um sobrepeso ou ser obeso. Perfeito. Ali no próprio software ele já mostra que você estaria no limite, né? Entre o normal e o acima. Isso, exatamente. Muito o normal bom. seria de 18,5 a 25. Bom, então a gente não tem que se preocupar com IMC, né, Diego? Você pega, eu sou um outro exemplo, eu tenho 1,70 m e eu tenho 85 quilos. Sempre eu sou considerado um obeso. Pelo IMC você seria considerado um obeso. Muito bom. O que está muito longe de acontecer. A gente poderia validar o IMC para pessoas sedentárias, que não treinam. No seu caso, que sempre foi um atleta, sempre treinou em alta intensidade, praticava esportes, vai ter a massa muscular esquelética muito elevada. Então, o seu IMC vai sempre dar alto, acima do normal. Então, acaba não sendo interessante a gente usar o IMC para você. Já para uma pessoa sedentária, poderia ser válido sim. Excelente informação, Diego. Acho que isso é muito importante que as pessoas saibam que o IMC pode ter uma certa função quando a pessoa não é atleta. Excelente. Só que uma visão mais precisa de tudo isso, acho que vai dar logo ali embaixo, né? Quando ele mostra o percentual de gordura, que é o que realmente importa, muito mais que o IMC, e nesse nosso software a gente consegue ver separado até por membros musculares, é isso? Sim. Quantidade de gordura do braço, da perna, é isso mesmo que eu estou vendo aí? Exatamente. A balança nos mostra o percentual de gordura exato. Sempre relacionado com o peso da pessoa, o peso corporal, a massa corporal daquele indivíduo. Então, o percentual de gordura é sempre calculado com a massa corporal daquele indivíduo. Também no gráfico de barras mostrando o que seria abaixo, o que estaria dentro do normal ou acima. E quanto deu o seu percentual de gordura total? O percentual de gordura está 10,9%. O mínimo seria 10%. Estou 10,9%. Estou bem perto do mínimo ali. E esse mínimo é porque, na verdade, quando a pessoa tem um percentual de gordura muito baixo, ela tem até um déficit na fabricação de hormônios pelo próprio organismo, correto? Exatamente. Então, acho que o sistema ele mostra pra gente se essa pessoa está com um percentual de gordura muito baixo, ele já orienta essa pessoa a comer um pouco mais de gordura, é isso? Gordura boa, no caso? Sim. Por exemplo, Ricardo, um avaliado, um aluno que chega aqui com um percentual muito baixo, abaixo do normal, ou seja, ele pode não estar saudável, porque ele está abaixo do que seria normal. Então a gente pode até indicar a pessoa comer um pouquinho mais, ingerir um pouquinho na nossa alimentação, um pouquinho mais de gordura, como azeite de oliva extra virgem, um pouquinho de óleo de coco, para ficar dentro do normal do seu percentual de gordura. Porque deixa de ser saudável, ele está abaixo do que seria normal. Muito bom. E se tiver acima do normal, a gente orienta ele a fazer uma dieta, né? Sim, a gente indica para um nutricionista, para um médico, para um nutrólogo, enfim. Porque também deixa de ser saudável. Sim. Abaixo e acima nunca é saudável. Ficar dentro do normal ali o percentual de gordura. E aí a gente volta a falar. Isso a gente vai ver numa avaliação física de bioimpedância. A não ser um fisiculturista, né? Que às vezes tem baixo. Mas aí são exceções, né? Só que também é por um período muito curto, né? Exatamente. No dia da competição ele está com um baixo percentual, uma semana depois já está tudo equilibrado. Normal. Perfeito. Na análise de massa magra segmentar, Ricardo, a gente consegue ver diferenças entre os membros, tanto superiores quanto inferiores e da região do tronco. Ele também nos dá detalhes, quantidade de quilos, o percentual e o indicativo se está também alto, baixo ou normal. E dá diferença também de percentual de gordura de um membro para o outro, de uma perna para uma outra perna? Pode dar. Que eu tô vendo. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. 5 quilos de massa magra no braço esquerdo, 4 quilos e 900 gramas no braço direito. Tem uma diferençazinha e a gente consegue ver se o corpo está assimétrico ou assimétrico também por esse gráfico aqui. Região do tronco,
e membros inferiores também. Os braços, o normal seria de 85% a 115% dentro do normal. Região do tronco e membros inferiores, de 90% a 110% seria o normal. Tá? Já na análise de gordura segmentar, também a gente consegue ver se há diferença entre os membros e a simetria ou simetria, também o percentual e o indicativo se está abaixo, normal ou acima da média. Para a gordura é diferente o percentual, o indicativo de normal, de 80% a 160% seria o normal. E esse normal é para você ou para qualquer pessoa? Vai ser sempre com base no peso padrão, que eu comentei no começo da avaliação. É sempre relacionado ao peso padrão. Peso padrão, o MC ideal, vezes a altura ao quadrado. Entendi. E o que mais que esse software faz pela gente? Aqui, Ricardo, o histórico de composição corporal, ele vai mostrar um gráfico de 3 elementos com as datas de cada avaliação e se aquela pessoa subiu, se manteve ou baixou o peso ou a massa muscular esquelética ou o seu percentual de gordura. A gente precisa ver de acordo com o objetivo de cada um. Ele dá um comparativo de como você estava nessa primeira época, depois de alguns meses. Isso, exatamente. Então, no caso aí, você fez 3 avaliações em 3 períodos diferentes. Exato. 31/7/2015, eu tinha 74 quilos e 400 gramas. Dia 9 de março de 2017, fui para 80 quilos e 600 gramas. E dia 2/10/2017 para 81 quilos e 100 gramas. Isso o peso absoluto. Aqui a massa muscular esquelética a mesma coisa. A data e o quanto eu subi nessas datas. Ou se eu tivesse caído, o gráfico estaria em declínio. Continuando, o que mais que a gente consegue? Tem mais alguns detalhes ainda que a balança nos fornece. Alguns dados adicionais. A taxa metabólica basal é muito interessante também. Ela nos mostra a quantidade de calorias que aquela pessoa consome para se manter o organismo funcionando em repouso. Ou seja, ela consome 1.931 calorias em repouso, só para se manter viva. 1931 calorias. No meu caso... Isso é você. Isso, esse sou eu. É uma análise minha. Tá? Então, quanto mais está diretamente ligado com a quantidade de massa magra. Quanto mais músculo aquela pessoa tiver, mais o metabolismo basal dela vai ser aumentado. Por isso que é importante e é um parâmetro de saúde que essa pessoa tenha músculo. Favorece muito também no emagrecimento da pessoa. Muito bom. Na relação cintura-quadril, é a circunferência da cintura e a circunferência do quadril. A balança faz um cálculo e nos dá um resultado. Esse resultado, para um adulto do gênero masculino, o ideal seria estar de 0,80 a 0,90. Para o gênero feminino, de 0,75 a 0,85 seria o normal. É um indicativo também de risco à saúde, mas indicado também para pessoas sedentárias ou obesas. E o próximo qual que é? Nível de gordura visceral, Ricardo, é muito interessante também. Esse é bem legal. Assim como a gordura subcutânea, a gordura visceral é muito perigoso para a nossa saúde. A gordura visceral, ela fica em volta dos nossos órgãos, como o pâncreas e o fígado. Ela é aquela gordura que a gente chama de a pessoa ter uma barriga muito avantajada e rígida, dura. Isso seria uma gordura visceral. A gordura que fica por trás do músculo. Principalmente o homem tem mais gordura visceral ou é igual? A pessoa que é conhecida por ter uma barriga de chope ou uma barriga de cerveja, normalmente tem essa gordura visceral, que é aquela barriga muito grande e rígida. A gente aperta, é uma barriga dura. E o que é uma gordura visceral alta? A gordura visceral, ela pode trazer diversos riscos à nossa saúde, principalmente riscos cardiovasculares, como o AVC ou o infarto do miocárdio. Pode também trazer um risco muito grande de diabetes, da pessoa ter diabetes, porque ela aumenta muito os níveis de triglicerídeos
diminui o nosso colesterol bom, que é o conhecido como HDL, e com isso provoca uma resistência à insulina ali, aumentando muito os níveis de glicose no nosso sangue também. Então a pessoa ter uma chance maior de adquirir problemas cardiovasculares, ela também pode adquirir uma diabetes. Isso com o nível acima de 10. Tá? A balança nos mostra também um mínimo de 1, um máximo de 9. Acima de 10 já estaria correndo esses riscos. Então o número que a gente tem que olhar ali é que essa pessoa tem que ter a gordura visceral abaixo de 10 para ela estar saudável. Exatamente. Quanto menor o número, melhor para ela, mais saudável ela está. Se tiver acima de 10, essa pessoa pode estar com pressão alta, diabetes, enfim, síndrome metabólica. Tem um risco muito mais alto de ter algum problema cardíaco, sim, assim como também a diabetes. Muito bom. Perfeito. Tem mais alguma coisa? Tem aqui um grau de obesidade. É mais também um indicativo para uma pessoa sedentária. Um atleta também já não se encaixaria aqui. Por exemplo, como essa é uma análise minha, a balança não mostra como um mínimo de 90% e o máximo de 110%. Eu tô com 114%, mas olhando para mim não dá para perceber que eu não tenho sobrepeso e nem um grau de obesidade. Mas é mais um indicativo para pessoas sedentárias mesmo, que não praticam exercício físico. Então, os 100% seria o ideal para aquela pessoa. De 90% a 110%, ela estaria dentro do normal. Tem mais um resultado interessante para a gente ver, a pontuação da balança. A pontuação é mais uma questão de motivação para o avaliado. Ela vai pegar somente a massa muscular esquelética e a massa de gordura. Vai fazer um comparativo de quanto uma está alta e a outra está baixa e com isso nos dá uma pontuação. É mais para a pessoa se sentir motivada mesmo. Diego, e para a gente fazer esse exame de bioimpedância, tem algum critério, alguma coisa que precisa ser feito antes, horários específicos, ou é só chegar na academia e fazer o exame? Sim, Ricardo, tem todo um protocolo a ser seguido, sim. A pessoa que se compromete a fazer uma análise da composição corporal, ela precisa entender que a precisão dos resultados depende muito do paciente e do ambiente que está sendo feito a avaliação. Algumas precauções a serem tomadas a gente pode encontrar aqui, ó. Por exemplo, certifique-se de que o teste seja realizado antes de se alimentar. Se a pessoa, por acaso, já tenha se alimentado, a gente instrui a pessoa a esperar um tempo aí de 2 horas para realizar o teste. Por quê? Porque a massa do alimento vai interferir no peso da pessoa, atrapalhando os resultados, interferindo também nos resultados da análise corporal. E o que mais? Usar o banheiro antes do teste. Apesar de a urina e as fezes não serem elementos da composição corporal, elas também vão pesar e dar diferenças na hora da gente fazer a leitura dos resultados. Então a gente sugere a pessoa usar o banheiro antes da avaliação. Não fazer exercícios antes do teste. Exercícios muito intensos provocam alterações metabólicas e fisiológicas temporárias. Então a gente aconselha a pessoa não fazer a avaliação logo após o treinamento de alta intensidade. Permanecer em pé cerca de 5 minutos. A pessoa ficar muito tempo sentada ou deitada e logo após se levanta para ir na balança, a água corporal desce muito rápido para os membros inferiores, também podendo ocasionar algumas alterações no resultado da avaliação. Então a gente aconselha a pessoa a ficar em pé 5 minutos antes de subir na balança. Não conduzir o teste após o banho ou sauna. Resíduos de água no corpo podem dar interferências na hora de passagem da corrente elétrica da balança. Isso também atrapalharia na leitura dos resultados. Na leitura não, mas na amostra dos resultados. Não devem ser realizadas medições durante o período menstrual. A mulher que está nesse período, ela acaba retendo muita água no corpo. Muita água no corpo também vai dar interferências no resultado.
tirar as meias antes do teste. As meias vão impedir o contato direto com os eletrodos da balança, atrapalhando também a condução da corrente elétrica. Então, descalço. Quem não deve utilizar a balança? Pessoas com menos de 10 quilos ou com mais de 160 quilos, pessoas que têm pinos, marca-passos, chapas de alguma fratura que teve. Esses metais também vão interferir na passagem da corrente elétrica. Que é o meu caso, eu tenho uma artrodese lombar com aço inox na coluna, na L2, L3, L4. A gente aconselharia você não fazer, porque alguns resultados podem dar muito alterados, imprecisos, digamos assim. Então a gente aconselha também a pessoa tirar tudo que tem de metais, como brinco, pulseira, corrente, piercing. E aconselhamos também a tirar roupas pesadas, como um jeans, camiseta. A gente aconselha a pessoa a vir com roupas leves, fazer a avaliação e tirar todos os metais do corpo. Então eu posso subir na balança, eu posso subir de bermuda, sem camisa e descalço, tá tudo bem. Sim, tem que ser descalço, um short, e a gente aconselha sem a camiseta. Para homem, a mulher ou um top ou de biquíni, o homem também pode ser de sunga, ou roupas mais leves. Então uma bermuda pode alterar o resultado também. Um jeans poderia, porque é um tecido muito pesado, né? Também tem alguns metais no jeans, como botão, zíper. Então a gente aconselha não vir de jeans também. Mais alguma coisa? A princípio é só. Essas são as precauções a serem tomadas antes da avaliação. Gostei disso, Diego. Vamos fazer uma avaliação minha de bioimpedância para ver como que eu tô? Vamos fazer sim. Cara, eu vou pedir para você subir na balança e encaixar os pés certinho. A parte do antepé nessa parte anterior da balança, o retropé, o calcanhar na outra parte, agachar e pegar o outro polo. Pega aqui? Isso. Você tá vendo o teu peso aqui? Isso, ela vai calcular logo que você estabilizar. Encaixa os polegares e afasta um pouquinho o cotovelo do tronco. Eu coloco o polegar aqui nesse... Isso. Os polegares vão nesses polos magnéticos aqui, assim como a região palmar aqui atrás. E agora? Aqui ela já está fazendo toda a sua leitura, tá? Primeiramente de peso e altura. Eu aciono lá o software e ele começa a calcular. Quer ver, ó? Olha, ele já começa a fazer a leitura. Alguns segundos. Prontinho, Ricardo. Tá feito. Rápido assim. Rápido assim já sai toda aquela quantidade de informações. Nós optamos pela bioimpedância e não por dobras cutâneas com o antigo adipômetro, pela facilidade que a gente tem, pela rapidez na hora de fazer o exame. Vocês viram que eu acabei de fazer o exame e é muito rápido, durou menos de 1 minuto. E pelo que a gente consegue coletar, é muita informação que a gente não teria se a gente fizesse as dobras cutâneas. Como eu já fiz mais 2 vezes no passado essa mesma avaliação física, vai ser legal até eu apresentar isso para vocês. Aqui ele já dá o meu peso no dia 30/7/2015, eu tinha 82,3 quilos. Em 12/4/2016 eu caí para 77,6 quilos. E foi numa fase que eu estava fazendo uma dieta, eu não estava muito preocupado com o treinamento e meu peso caiu muito. E hoje, pelo que eu estou vendo aqui, não me preparei para fazer esse exame e o peso subiu para 83,2. O interessante é que, de acordo com a minha altura, 1,71 m, idade 41 anos, ele considera que eu estou um pouco acima do peso normal. Vocês podem ver aqui até na imagem. Só que se você olhar a massa muscular esquelética, eu estava em 2015 com 40 quilos, 1 de músculos. E em 2016 eu caí para 38,5 quilos de músculos. E agora aumentou.
deu 40,3 quilos de músculos. Enfim, a gordura corporal, ela também aumentou. 2015, 2,7. 2016, 10,3. Em 2017, hoje, 13,1 quilos de gordura corporal. Então, esse comparativo, a gente percebe, eu aumentei um pouco a massa magra, só que eu também aumentei a massa gorda. O que seria muito difícil fazer apenas com um adipômetro. Em relação a percentual de gordura, eu comecei fazendo a primeira avaliação com 15,5% de gordura, caí em 2016 para 13,3% e agora, final de 2017, 15,8% percentual de gordura. E aqui ele considera normal o meu percentual de gordura. O próximo dado é a água corporal. Ela permaneceu aí entre 49 e 51, está ok, não vou perder muito tempo com isso. Proteína sempre se manteve entre 16,4 até 14, no que deu hoje. Minerais normais. Massa magra segmentar do braço direito dá um pouquinho de diferença em relação ao esquerdo. Todo mundo tem um pouco de diferença, não tem que se preocupar muito com isso, a não ser que a diferença seja muito gritante. Massa magra do tronco, ela está um pouco menor do que em 2015. Isso é muito importante eu saber. Não imaginava isso, estou sabendo agora. E o que me interessa mesmo, eu vou acelerar o processo, é a taxa metabólica basal, por exemplo. Ela subiu. Isso quer dizer que sem fazer nada, em repouso, antes eu queimava 1.872 calorias em 2015, em 2016, como caiu a minha massa muscular e meu peso, caiu para 1.823 calorias, e agora, em 2017, final de 2017, a minha taxa metabólica basal foi para 1.883, ou seja, sem fazer nada, eu queimo 1.883. Por que aumentou? Porque aumentou a massa magra. Relação cintura e quadril, sempre manteve entre 0,94 até 0,97. E uma coisa que eu gosto muito é o nível de gordura visceral. Em 2015, o número era 6. Em 2016, o número caiu para 4, ou seja, o risco de eu ter uma diabetes, de eu ter uma hipertensão ou qualquer outra doença cardíaca caiu muito, principalmente porque eu emagreci. E agora, em 2017, voltou a ser o número 6. Eu estou mantendo um padrão entre 4 e 6 de nível de gordura visceral. A gente já sabe que só acima de 10 começa a se tornar perigoso e eu me sinto tranquilo em relação à dieta que eu estou fazendo, em relação à intensidade do treinamento que eu estou tendo, justamente porque o software está me mostrando que minha gordura visceral está bem equilibrada. Enfim, rapidamente eu falei sobre os meus resultados. Uma coisa que eu acho muito simples de ver é quando a gente analisa de acordo com o que o nosso especialista Diego informou, é só puxar uma seta na linha do meu peso até a linha da massa muscular esquelética e até a linha da massa de gordura. O sinal é positivo, é porque a pessoa está bem. No caso aqui está bem positivo, o sinal de maior está bem grande. Isso quer dizer que eu não preciso me preocupar. Com certeza eu faço a coisa certa. Acho que para a gente estar aqui a gente precisa ser exemplo do que a gente está falando e não tem nada praticamente para corrigir em relação a esse meu exame aqui. É isso que eu tinha para falar e espero que vocês tenham gostado do nosso curso de avaliação física bioimpedância. Muito obrigado.